Olá pessoal, vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro. Eu quero, eu posso. Perspectiva para as mulheres cristã, da doutora Alice, publicada pela editora Vida Cristã. Vamos ler hoje o capítulo 3 da quarta perspectiva que a gente está vendo aí. Hoje a gente vai falar sobre prisões autoconstrutivas, tá bom? E mesmo sendo para mulheres, eu tenho aprendido muito. Você, homem, também pode ver aí junto com a sua esposa, seus familiares, tá bem? Já peço aí o seu like e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E tendo qualquer dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Então vamos lá, capítulo 3, prisões autoconstrutivas. Acabamos de discutir no capítulo 2 algumas diretrizes definidas para colocar você em contato com você mesma, através do contato com o conhecimento, arte, natureza, pessoas e Deus. Espero que você já esteja se movendo no sentido de envolver-se em uma ou mais dessas direções, conforme a sua necessidade individual. À medida que participa dessas atividades positivas, é necessário que conheça algumas barreiras que pode ter construído ao seu redor e que precisam ser derrubadas antes de poder progredir e manter o seu progresso. A não ser que derrubamos essas prisões, nossos passos para frente serão bloqueados, porque elas nos fazem retroceder. É o mesmo que estar num barco prestes a afundar. Se 500 litros de água estão entrando no barco, a cada minuto, tirar 50 litros por minuto não irá ajudar em nada, até que essas prisões sejam destruídas, você irá realizar pouca coisa por mais que se esforce. Subtítulo: A prisão da autossatisfação. Uma outra palavra para isso é complacência. A Bíblia descreve este conceito como o pecado da indiferença. Em Apocalipse 3:2, Deus fala através de João à igreja de Sardes, abre aspas, conheço as suas obras, que tens nomes de que vives e estás morto, fecha aspas. Mais tarde, nos versículos 15 e 16, ele escreve à igreja de Laodiceia, abre aspas, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, fecha aspas. Depois, no versículo 19, ele afirma que terá de castigá-los, a não ser que saiam da sua indiferença e mostrem entusiasmo pelas coisas de Deus. No geral, é fácil mostrar entusiasmos por algum tempo, mas o cristianismo é um empreendimento para a vida inteira. Não é possível descansar em nosso galardão e viver de nossa reputação pesada. Devemos continuar ativos no trabalho do Senhor. É necessário dizer aqui que, à medida que a pessoa se move de um período para outro na vida, pode haver mudanças naquilo que ela faz para o Senhor. A importância não está necessariamente naquilo que você está fazendo, mas sim no fato de estar fazendo alguma coisa. Cada um tem o seu serviço especial, como mencionamos no capítulo 2. Se perceber que está dizendo, abre aspas, eu costumava fazer isso e aquilo, fecha aspas, em lugar de, abre aspas, estou fazendo, fecha aspas, saberá que construiu para si uma prisão de autossatisfação. Se começar a pensar que a igreja não é mais tão interessante ou que desejaria que eles fizessem isso ou aquilo, ou penso que vou tirar umas férias desse trabalho, você terá então perdido o entusiasmo e se colocado numa prisão. O entusiasmo é contagiante. Se abrir a porta de sua prisão e desenvolver um interesse renovado em sua espiritualidade, outros verão.
Abre aspas, as suas boas obras e glorificarão a Deus que estás nos céus, fecha aspas, Mateus 5,16. A autossatisfação pode naturalmente ocorrer em outras áreas de nossa vida. E, embora talvez não tenha um impacto eterno, como o que é espiritual, ela é, não obstante, uma prisão que impede o nosso crescimento e amadurecimento. E essa falha influencia essencialmente o conceito que temos de nós mesmas. A má vontade em tentar ou aprender novas coisas inibe o crescimento emocional e mental, um sentimento de não precisar de ninguém. Um senso exagerado de autossuficiência seria outro exemplo de autossatisfação, assim como um sentimento desmedido de autoimportância. Subtítulo: A prisão da inquietação. Esta prisão é construída pela pessoa agitada a quem falta paz de espírito. A inquietação pode ser orientada para a própria pessoa de modo que ela nunca tem qualquer certeza sobre si mesma. Abre aspas. O que você acha de minha aparência? Não consigo decidir. O que os outros vão pensar? Será que estou mesmo salva? Fecha aspas e etc. Este tipo de indivíduo fica muitas vezes insatisfeito consigo mesmo, mas tende a projetar sua inquietude sobre outra pessoa ou coisa, sempre procurando encontrar algo errado ou desejando mudanças só para mudar. Seria maneiras desta pessoa comportar-se. Ela tende a manter-se do lado da oposição ou pode tornar-se um rebelde consumado. Alguma inquietação pode ser saudável, pois ela nos faz observar as coisas para ver se há necessidade de mudanças, ou nos alerta para detalhes que talvez exijam atenção. Enquanto ela nos mantém vigilante, a inquietação está sob controle. No momento, porém, em que se transforma em ansiedade ou disputa, sabemos que se tornou uma prisão. Subtítulo: A prisão do ódio. A prisão do ódio é difícil de destruir, pelo fato de ser geralmente rodeada de muitas outras emoções negativas. O ódio é frequentemente gerado por injustiças reais ou imaginárias, difíceis de esquecer. O ódio é uma das obras da carne mencionada em Gálatas 5,19. Em 1 João 4:20 diz que se odiarmos a um irmão, não podemos amar a Deus. Cristo ensinou que, em lugar de odiar nossos inimigos, devemos amá-los, abençoá-los e fazer o bem a eles, orando a seu favor. Se fizermos todas essas coisas, não teremos tempo de espumar de ódio. Abre aspas, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões, fecha aspas, está lá em Provérbios 10:12. Você já ouviu falar de contendas surgirem do amor? Claro que não, porque o amor não cria conflitos. Se você tiver alguma coisa contra seu irmão que a esteja aprisionando, a Bíblia nos ensina a ir falar com ele e esclarecer os fatos. Isso irá livrá-la da prisão. Se lembrar que Paulo diz em Romanos 12:19 que não devemos vingar-nos, desde que a vingança pertence a Deus. Subtítulo: A prisão da autopiedade. A vida está cheia de experiências desagradáveis. Todos passamos por sofrimentos, decepções, tristezas, dificuldades, anseios não realizados e muitas outras coisas. A vida é assim. Quando nos afundamos na autopiedade, não só construímos uma prisão para nós mesmas, mas também escravizamos outros
numa tentativa inútil de tentar ajudar-nos a ter uma vida melhor. A pessoa mergulhada na autopiedade não pode ser mais feliz até que compreenda o que está fazendo a si mesma. Os amigos e entes queridos finalmente desistem e se afastam, sejam física ou emocionalmente, ou ambos, a fim de poderem continuar sua vida. Muitas vezes é isso que acontece quando a pessoa afirma não ter amigos. O indivíduo que sofre de autopiedade, no geral, não tem mais do que os altos e baixos normais da vida. Dois pontos. O problema é o seu mecanismo de enfrentar as coisas ou a sua percepção distorcida. É mais fácil sentir dó de si mesmo do que agir e fazer algo a respeito. Uma conhecida minha derrama sua triste história em meus ouvidos todas as semanas. Ela repete tudo semana após semana. Seus filhos crescidos estão se aproveitando dela e ela permite, embora concorde que faz mal em concordar. Mas em vez de tomar providências para cortar o mal pela raiz, ela prefere sentir dó de si mesma e aborrecer todo mundo ao seu redor com os detalhes. Duas coisas estão acontecendo como um resultado direto. Ela está perdendo seus clientes e arruinando sua saúde. Existe um versinho que parece apropriado neste ponto. Abre aspas. Enquanto você vagueia pela vida, qualquer que seja o seu alvo, mantenha o olhar na rosquinha e não no buraco. Fecha aspas. A maioria dos que têm pena de si mesmos se concentra no buraco da rosquinha e se esquece de como ela é gostosa. Certo homem entrou numa lanchonete para almoçar. A garçonete aproximou-se para atendê-lo e ele perguntou como ela ia. Ela respondeu que estava boa, que a vida era alegre e ela estava feliz. Ao conversar mais um pouco com a moça, ele descobriu que o marido a deixara havia uma semana. Ela sofrera um acidente de carro naquela manhã. Seus filhos estavam doentes e a mãe sofria de câncer. Ele finalmente perguntou como podia dizer que tudo ia bem quando essas coisas terríveis tinham acontecido. Ela replicou, dizendo: É, é como contemplar uma bela tapeçaria. Se chegar bem perto, verás os defeitos, mas se retroceder alguns passos, poderá apreciar o quadro inteiro. Quando você se acha prisioneira da autopiedade, tende a afastar-se um pouco e olhar para o grande quadro da vida. Você pode estar muito melhor do que pensa. Abre aspas. Para cada montanha que tive de subir, para cada pedra que feriu meus pés, para todo sangue, suor e sujeira, para as tempestades furiosas e o calor ardente, meu coração canta uma canção agradecida. Essas foram as coisas que me tornaram forte, por todas as lágrimas e sofrimentos, por toda a angústia e dor, pelos dias sombrios e os anos improdutivos, e pela esperança que viveram em vão. Eu agradeço, pois agora sei que essas foram as coisas que me ajudaram a crescer. Fecha aspas. Autor desconhecido. Subtítulo: A prisão do perfeccionismo. O indivíduo perfeccionista dificilmente se satisfaz, porque as coisas podem ser sempre melhores do que são. Elas se desgastam tanto a aperfeiçoar tudo e todos, inclusive suas próprias pessoas. O problema é que as coisas, as pessoas e a vida não são perfeitas, de modo que o perfeccionista se torne infeliz. A base disso, no geral, é a incapacidade de aceitar a si mesmo ou está ligada à experiência de convívio com perfeccionistas, tais como os pais e professores.
As pessoas tendem a afastar-se desse tipo de personalidade, em lugar de sujeitar-se a viver na prisão com ela. O perfeccionismo produz conflitos. Um marido menos que perfeito não pode viver completamente em paz com uma esposa perfeccionista. Os filhos podem criar muitos conflitos com um pai ou uma mãe perfeccionista, a não ser que se deixem contagiar e comecem a moldar-se a essa forma de pensamento. À medida que as pessoas se recusam a submeter-se a diretrizes perfeitas e as coisas não se realizam como desejadas, o perfeccionista pode muitas vezes voltar-se para a autopiedade como uma tática escravagista, a fim de mudar a opinião dos outros. De todas as prisões autoconstrutivas, esta é provavelmente a mais difícil de escapar, em vista de grande parte do problema ser resultado de um impulso subconsciente. Não paramos para pensar o que estamos fazendo a nós mesmos e a outras pessoas. Se você compreender que está lutando numa prisão de perfeccionismo, existem algumas coisas que podem fazer para fugir dela. 1. Aprenda a aceitar a si mesma como uma pessoa menos que perfeita. Aprenda a rir de si mesma. 2. Faça um esforço consciente para sentir-se à vontade em meio a circunstâncias menos que perfeitas. Adote uma atitude do tipo: o que será? O que será, será. Ou isto também vai passar. 3. Procure atributos positivos nas pessoas em lugar de dissecá-las. Não importa muito realmente se a combinação da pessoa está aparecendo ou se o fio da meia dela correu, ou se cometeu um erro de gramática. Não importa realmente as roupas que usam, ou onde pretende ir durante as férias. De fato, muitas coisas em que os perfeccionistas interferem não são absolutamente da sua conta. 4. Faça deliberadamente algo menos que perfeito, pelo menos uma vez por dia, e sinta-se confortável agindo assim. Você vai descobrir que o mundo não para, as paredes não caem e o sol não deixa de brilhar, só porque você relaxa o suficiente para ser imperfeita. Tente isso. É possível que goste e as pessoas vão gostar mais de você. Subtítulo: A prisão do pecado. A maioria das pessoas não quer pecar. Elas dão desculpas pelo seu pecado, prometem agir melhor, mas não dizem abertamente e francamente que querem pecar. O pecado acontece no curso da vida. O pecado é a maior parte do tempo egoísta. O indivíduo é quase sempre levado a pecar na tentativa de alcançar a felicidade. A fim de triunfar sobre o pecado, devemos fazer um esforço consciente para saber o que ele representa e o que devemos ou não fazer para arrancá-lo de nossa vida. A fim de elevar nosso nível consciente das características do pecado, discutiremos alguns aspectos que podem ajudar-nos a identificar nossos próprios pecados e fazer planos definitivos para fugir da prisão que representam. Claros barra oculto. Nossos pecados claros são fáceis de identificar. De fato, as pessoas irão ajudar-nos a ajudar-nos a identificá-los. Muitos desses pecados são claros e ofuscantes que não conseguimos ocultá-los. A pessoa de mau gênio, o homem que bebe demais e maltrata a família, o indivíduo que não comparece habitualmente aos cultos de adoração ou aquele que provoca discórdias entre os irmãos. Seria impossível citá-los todos. Leia Gálatas 5, 19 a 21, Romanos 1, 24 a 32, Hebreus 10, 25 e Provérbios 6,
19, para ver alguns. Os pecados ocultos são mais difíceis de identificar, desde que outras pessoas podem ou não conhecê-lo e sentimos que desde que ninguém saiba, não precisamos procurar-nos muito com livrar-nos dele. Por que é tão preocup... Por que é tão fácil esquecer que Deus sabe? Ele conhece os nossos corações. Hebreus 4:12, Mateus 15:19. São os nossos pensamentos, nossas manipulações secretas, algumas formas de maledicência, planos maldosos, etc. Pode ser ainda um pecado mais aberto, mas mesmo assim oculto, como adultério oculto ou participar de farras quando está longe de casa, ou deixar propositalmente uma impressão errada para enganar alguém. Outros tipos de pecado, omissão/comissão. Os pecados de comissão são como os abertos, de fácil identificação. Essas são as nossas obras ou atos pecaminosos. Ir a lugares que não devemos ir e fazer coisas que não devemos fazer. Os pecados de omissão não são tão perturbadores e recebem, portanto, menos atenção. Se negligencio um irmão que precisa de mim, não faz mal. Alguma outra pessoa fará isso. Se não estudo regularmente a palavra de Deus, não vai haver nenhum drama. Se não der atenção aos órfãos e viúvas, serei desculpada. Todos sabem que tenho muito a fazer. Leia Romanos 7,15. Paulo teve problemas com os pecados de omissão. Abre parênteses. Não fazer o que sabia que devia e desejava realmente fazer. Fecha parênteses. E de comissão. Abre parênteses. Fazer as coisas que sabia não dever e realmente não queria fazer. Fecha parênteses. Outros tipos de pecado. Perceber/não perceber. Algumas vezes cantamos uma música que contém essas duas linhas. Abre aspas. Perdoe os pecados que confessei a ti. Perdoe os pecados secretos que não percebi. Fecha aspas. Nós, no geral, temos consciência da maioria dos nossos pecados. Como dissemos antes, se não percebemos, há muitas pessoas que ficarão contentes em apontá-las. Antes de podermos tratar eficazmente de nossos pecados, é necessário saber quais são. A percepção total deve incluir mais que uma admissão passageira. Ela deve ser o reconhecimento do fato, acrescido da atitude de enfrentar a realidade de suas consequências, caso não haja arrependimento. Mas todos nós temos pecados que passam despercebidos. O pecado aqui talvez esteja mais no descuido com relação a detalhes em nossa vida, que produzem o pecado do que não tomamos consciência. Por exemplo, podemos ferir os sentimentos de alguém mediante atos ou palavras impensados. Se ficarmos vigilantes quanto a esse tipo de comportamento, podemos livrar-nos da maioria de nossos pecados, entre aspas, inconscientes. Devemos manter-nos numa atitude de observação constante de nossos pensamentos, palavras e atos, a fim de evitar esse tipo de pecado. É claro que também pecamos por ignorância. Um novo cristão pode não ter plena consciência de todos os pecados específicos em sua vida. Veja, por exemplo, a pessoa que cresceu usando linguagem suja e vulgar. Isto pode fazer parte tão integrante de sua vida que ela nem percebe isso como um pecado específico, ao qual deve dar atenção. Devemos ter em mente que cada indivíduo terá um nível de percepção diferente, dependendo de vários fatores, um deles sendo
as nossas experiências passadas com relação ao treinamento religioso e moral. Embora todos sejam pecadores, está lá em Romanos 3:23, alguns de nós parecem ter mais dificuldade que outros para romper o ciclo. Se você está vivendo numa prisão de pecado, a qual não parece haver esperança de escapar, pode ser útil analisar objetivamente seus pecados, identificando-os, classificando-os e determinando a sua causa ou base. A seguir, escreva as possíveis soluções para o seu dilema e planeje o procedimento que irá usar para fugir dessa prisão. Aqui tem um quadrinho que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, ó, essa parte aqui. Deixa eu ver se vai dar para focar bem aí. Dá uma pause aí. E aí você faça. Eu vou tentar ler explicando aqui. Ó, pecado, maledicência, né? Você põe aqui a primeira. Aí depois na classificação. Pecado claro de comissão, do qual tenho consciência. Causa barra base. Necessidade de sentir-me importante por saber coisas sobre outros. Necessidade de ser popular. Necessidade de ocultar meu próprio pecado ou fraqueza, enfatizando os pecados ou fraqueza dos outros. A outra coluna, solução possível. Ficar longe do telefone, manter a conversa no nível mais construtivo, espiritualmente elevado. Não ficar ouvindo, entre aspas, mexericos de outros. Confessar abertamente, orar, analisar as necessidades pessoais ligadas ao seu relacionamento com outros. A última coluna, procedimento. Conversar particularmente com um amigo íntimo sobre este problema. Estudar mais a Bíblia, de modo a ter algo mais construtivo a discutir com outros. Pensar no meu pecado de ser maldizente antes de fazer um telefonema. Pensar na necessidade que estou tentando satisfazer com meu comportamento mexeriqueiro. Conclusão. Existem muitas outras prisões autoconstruídas. Todos temos nossa lista particular de celas. Ao deixar-nos ser aprisionadas, nos privamos da eficácia e felicidade que deveria ser nossas para gozar. Não importa que habilidades, oportunidades e possibilidades estejam à nossa disposição, a não ser que escapemos de nossas prisões autoconstruídas, iremos prejudicar diariamente nossa autoimagem. O resultado final pode ser alguém consumida pela depressão, desânimo e um sentimento de abandono. Não deixe que isso aconteça a você. Perguntas para discussão. 1. O que produz as prisões autoconstruídas? Como a prisão autoconstruída afeta nossa autoimagem? 2. Como a complacência pode prejudicar nossa autoimagem? 3. O que provoca a inquietação no íntimo da pessoa? 4. Como podemos libertar-nos do ódio contra outra pessoa? 5. São as épocas fáceis ou difíceis da vida que nos fazem crescer e tornar-nos emocionalmente mais fortes? 6. Qual é geralmente a base para as tendências perfeccionistas? 7. Última, a prisão do pecado pode ser derrubada sem um esforço consciente? Bom, depois a gente vai entrar no capítulo 4, que vai falar sobre atingir e manter nossa autoimagem, tá bem? Agradeço aí você que está acompanhando aí, né, a leitura desse livro. Se você está gostando, né, da leitura desse livro, deixa aí já o seu joinha, né, seu like,
compartilhe esse vídeo aqui com mais pessoas, para que a palavra de Deus, né, chegue a mais pessoas e possa ajudar elas também, tá bem? Se ficou alguma dúvida do que eu li aqui hoje, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com vocês. Se você mora longe, podemos fazer isso por videochamada também, tá bom? Compartilhe também, né, esse vídeo aí com suas redes sociais, seus familiares, para que mais pessoas aí se inscrevam no canal e o canal cresça cada vez mais e atinja cada vez mais pessoas. Fico muito feliz pelo tempo que você tem investido em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito feliz. Agradeço muito, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?